Saudamos a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam convosco. Saudamos também aqueles que nos acompanham no culto online, que vocês possam estar em breve aqui junto conosco, cultuando a Deus aqui na nossa igreja. Tem alguns avisos para os jovens. No dia 23, o próximo sábado, eles terão um piquenique no Parque do Bicão. E o piquenique se iniciará às 15 horas. Os meninos devem levar um refrigerante ou suco e as meninas um prato de doce ou salgado. E o piquenique tem um caráter evangelístico. Então, gostaria que todos os jovens pudessem participar, né, desse piquenique. É um lugar onde as pessoas caminham, lugar onde nós vamos encontrar bastante pessoas. E também para os jovens e adolescentes que estejam interessados em participar do retiro espiritual no Carnaval, para procurarem a Luana ou a Ana, tá? A Aninha. Então, os jovens e adolescentes que estiverem interessados em participar, procurem a Ana ou a Luana para terem maiores informações. E no dia 23, também às 19h30, nós teremos a nossa reunião de planejamento do primeiro semestre. Então, todos os líderes, todos os departamentos devem comparecer nessa reunião. E os interessados em participar também podem participar para tomar conhecimento da nossa agenda do primeiro semestre. Rogério, Isabel, o Arthur e o Isaac chegaram bem, já em Contagem, e agradecem à igreja os momentos que eles tiveram e o carinho que a igreja teve com eles agora nessa despedida deles, né? Esperamos que um dia eles voltem, né? Porque já fazem falta para a nossa igreja. Vamos iniciar o nosso culto com um prelúdio. Gostaria de dar as boas-vindas também para os visitantes, né? Eu vejo que tem visitantes pela primeira vez. Gostaríamos de agradecer a presença. Temos o Gabriel, sobrinho da Maria Célia, que está nos visitando também hoje. Sejam bem-vindos, espero que sintam-se à vontade em nosso meio. Irmãos, vamos iniciar o culto com uma palavra de oração. Eu convido para essa oração nosso irmão Antônio da Silva Júnior. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos por esse dia, pela bênção de podermos estar na tua casa. Louvamos e te agradecemos por cada vida aqui.
Queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa trazer aos nossos corações aquilo que necessitamos. Fica, Senhor, com cada um aqui, com o pastor que trará a sua mensagem. Usa para que possamos sair daqui edificados e possamos aqui louvar e bendizer o seu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Perdoa, Pai, as nossas faltas. Nós te pedimos, te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Convido a igreja a abrirem suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Leremos do versículo 6 ao 11. Atos, capítulo 1, versículos 6 a 11. A ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Cantemos o hino 293.
Convido a igreja a abrirem suas Bíblias, segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, vamos ter um momento de oração silenciosa, confessando a Deus as nossas faltas, os nossos pecados, e após alguns instantes de oração silenciosa, nós entoaremos o hino 101. Oremos. A igreja pode assentar-se. Irmãos, vamos ter uma palavra de oração de gratidão pelo perdão dos nossos pecados. Eu convido o nosso irmão Luciano dos Santos que faça essa oração.
Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque em Cristo temos o perdão dos nossos pecados, temos salvação, podemos ter a esperança de caminhar em santidade, Pai. Obrigado também pela esperança de uma vida eterna, sem tentações, sem tropeços e dificuldades, Pai. Obrigado porque nenhum bem havia em nós quando o Senhor resolveu em Cristo nos chamar, nos perdoar e nos salvar, Pai. Muito obrigado por essa graça que nós não merecemos, Senhor. Que a nossa igreja saiba sempre reconhecer que o Senhor, que é pela Tua graça que nós estamos aqui reunidos, que pela Tua graça nós podemos ser irmãos em Cristo, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Nós passaremos agora para um momento de recepção de novos membros. Peço para o Luiz que traga o microfone aqui na frente, por favor. Convido também o reverendo Nelson Nascimento, o reverendo Naor Garcia, que esteja aqui à frente, junto conosco. Não, na pós. Não. Com muita alegria que hoje nós estamos apresentando à igreja os novos membros. Algum tempo atrás, mudou-se para a nossa cidade, nosso irmão Almir. Gostaria que ele viesse aqui à frente para ser conhecido daqueles que não são. Sua esposa Janine e a filhinha Melissa, a quem nós aprendemos a amar, né? Um presente de Deus para as nossas vidas. Eles vieram de um lugar distante, Juína, no Mato Grosso, depois de uma viagem de 2.000 e poucos quilômetros, acho que 2.200 quilômetros, mais ou menos, não? 2.400 quilômetros, né? Eles vieram, nosso coral estava indo para Araraquara cantar, mas ele estava chegando e da viagem ele já veio e participou do culto naquele dia. E assim tem sido, né, a sua firmeza e trazendo muita alegria. Nós damos graças a Deus pelas pessoas que podemos conhecer, as pessoas com as quais podemos congregar, e estamos orando para que eles tenham um tempo muito bom aqui em São Carlos, juntamente com a Melissa, que é a filhinha. Nós vamos orar e recebendo então esses novos irmãos, espero que ao final todos possam cumprimentá-los, né? O conselho os recebeu na última reunião no dia de ontem. Bom Deus, nosso Pai, agradecemos-te, porque o Senhor nos chama individualmente, mas nos reúne na Tua família, que é a igreja. Agradecemos, Senhor, poder conhecer esses novos irmãos, o que nesse espaço de tempo eles têm representado para nós, para a igreja. Pedimos-te que eles sintam-se perfeitamente acolhidos e que possam caminhar conosco, buscando, Senhor, a glória do Teu nome, a expansão do Teu reino, e que eles possam ser bem-sucedidos no propósito que os trouxe para esse local. Que a Tua bênção possa acompanhá-los. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ter a participação agora dos jovens e adolescentes. Eu convido a igreja a ficar de pé. Nós vamos cantar 2 cânticos. O primeiro deles é Seja Bendito.
Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, ele mora à luz. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O próximo cântico é Em Cristo Só. Em Cristo só confiarei, a minha força, luz,
igreja pode se sentar. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Cantemos o hino 400A em preparação para o ofertório. Irmãos, vamos passar para o ofertório. A igreja pode assentar-se. Convido que os irmãos venham pelo centro e retornem pela lateral do templo. Convido o nosso irmão diácono Roberto que ore a Deus agradecendo esse momento e os dízimos e as ofertas. Amantíssimo Deus, bondoso eterno Pai, neste dia aqui na Tua casa, onde louvamos o Teu santo nome, neste momento entregamos os nossos dízimos ao Pai, pedimos que o Senhor possa estar abençoando
os dízimos, que eles possam ser, ó Pai, empregados na Tua obra, ó Pai, para o Teu trabalho ser feito e ser levado às outras pessoas que não conhecem a Ti somente, ó Pai. Pedimos que o Senhor possa abençoar a igreja, abençoe cada membro, cada pessoa aqui presente, ó Pai. Toque no seu coração com a palavra, com a mensagem. Abençoe o pregador da noite. Abençoe a todos, ó Pai. Aqueles que não puderam estar aqui também conosco. Tudo isso que eu te peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Luiz. Meus irmãos, eu gostaria de convidar agora nossos irmãos presbítero Elio de Marinho, reverendo Naor Garcia, reverendo Nelson Nascimento, reverendo Sebastião Silvestre. Nós tivemos uma comissão nomeada pelo presbitério para dar posse ao reverendo Sebastião pela eleição dele, né, nesse quinquênio aí de 2016 a 2020. Então eu convido a comissão que vem à frente para que possamos dar posse. E o presbítero Antônio Postigo, se estiver presente. Meus irmãos, é com muita alegria, né, que nós, em nome do presbitério, estamos aqui para empossar o nosso pastor reverendo Sebastião. Ele foi eleito no ano passado para 5 anos, de 2016 a 2020, e estamos aqui rogando as bênçãos de Deus para que ele cumpra bem esse mandato, que iniciou agora no dia 1º de janeiro, né? Eu convido o nosso irmão presbítero Elio de Marinho, que compõe essa comissão, para que esteja orando, e depois nós daremos a posse ao reverendo Sebastião. Reverendo Sebastião, uma curiosidade, talvez, não sei se todos sabem, ele completará 40 anos de licenciatura agora em fevereiro, e em junho 40 anos de ordenação. Então são 44 anos, podemos dizer, que quando ele decidiu ir para o seminário. Muitos aqui não eram nem nascidos, né? E nós estamos felizes podendo participar daqui, inclusive eu. Tá? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade que estamos tendo aqui nessa igreja, Senhor, de participar, ó Deus, desse momento importante na vida do pastor Sebastião. Pedimos que o Senhor esteja, assim, abençoando ele, sua família, que ele possa, Deus, ter, assim, Senhor, esse ânimo que sempre demonstrou para continuar, assim, ó Deus, conduzindo e mantendo o seu rebanho, Deus, debaixo de seus cuidados, Senhor. Por isso, Senhor, nosso coração se alegra de podermos participar, ó Deus, desse momento tão importante, que é mais esse tempo que o pastor Sebastião ficará nessa igreja, ó Deus, assim, ó Deus, guiando, ó Deus, conduzindo, assim, as suas ovelhas. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor continue abençoando a igreja, que a igreja também, ó Deus, possa, assim, ó Deus, estar cooperando na participação, ó Deus, e que possa, assim, saber, ó Deus, desse momento tão importante. Por isso, Senhor, nossos corações se alegram. Nós oramos e agradecido no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, em nome do presbitério de São Carlos, eu declaro o reverendo Sebastião empossado, rogando as mais ricas bênçãos de Deus na sua vida. Os irmãos podem sentar. Obrigado.
Meus irmãos, eu considero um privilégio muito grande ser pastor dessa igreja. Metade do meu ministério exatamente estou concluindo agora aqui, os 40 anos, 20 anos à frente desse rebanho. E eu sou grato a Deus pela maneira como tem sido tratado, juntamente com a minha família, e a bênção da convivência cristã. Isso, posso dizer que a minha vida está praticamente ligada a esse trabalho e à vida de muitas famílias aqui. Considero também uma honra muito grande, né, ser ladeado pelos pastores que aqui vieram, pelo presbítero Eliude Marinho, reverendo Naor Garcia, que estava presente quando da minha licenciatura e da minha ordenação, né? Inclusive foi meu tutor, e eu creio que não por coincidência também, acabei sendo tutor do pastor Jair, né, que veio a ser meu colega. Quando cheguei aqui, o reverendo Jair tinha seus 14 anos, né? Dizer que foi uma alegria muito grande conhecer também o reverendo Nelson Nascimento, sua família, ele é pastor jubilado lá de Araraquara. E mais feliz quando nossa irmã Maria Clara resolveu ser membro dessa igreja. Achei isso, e depois o Paulinho também, né? Uma honra muito grande. Só não entendi porque as pessoas riram um pouquinho quando falou 40 anos, né? Estou me sentindo realmente que fiz uma caminhada longa e uma bênção muito grande. Deus tem me abençoado nesse período e eu estou muito feliz por isso. Muito bem, eu convido os irmãos para que nós leiamos as Escrituras, na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, vamos ficar em pé para a leitura, capítulo 9, versículo 23, ou melhor, do 19 ao 23. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 23. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Podeis vos assentar. Vamos ter ainda uma breve palavra de oração, pedindo a bênção para a exposição do texto. E o reverendo Nelson que faça a oração. Já está vindo o microfone. Bendito Deus, nosso soberano Senhor, Pai de infinita misericórdia, Deus em quem vivemos, nos movemos e existimos, porque a nossa vida somente tem sentido estando em Ti. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Ó Pai, nós Te damos graças por esta oportunidade de estarmos participando deste culto a Ti prestado do íntimo dos nossos corações. Sabemos que ele é imperfeito, porque nós somos imperfeitos, mas rogamos-te, ó Pai, que unjas, abençoes dos nossos corações, dos nossos lábios, tudo o que tem sido feito neste momento, para a glória do Teu nome. E assim, ó Deus, os nossos corações sejam edificados em toda a realização deste culto, inclusive na Tua palavra
que vai ser ministrada neste momento. Suplicamos, ó Pai, a tua unção e a tua iluminação para o nosso irmão, reverendo Sebastião, que falará, transmitindo esta mensagem aos nossos corações. Que não seja ele, ó Deus, mas tu mesmo fales pela sua instrumentalidade. E assim, ó Deus, o teu Santo Espírito aplique aos nossos corações esta mensagem para nos alimentar e para nos fortalecer. Ó Deus, pedimos-te mais uma vez a tua bênção em favor de cada coração, cada família aqui presente ou aqui representada. E a tua bênção também sobre aqueles que aqui não se encontram, particularmente os que estão em viagem. Guarda-os, ó Deus, aqueles que estão viajando ou que estarão viajando logo mais para as suas atividades, para os seus trabalhos. Guarda-os, ó Deus, sob os teus cuidados. Senhor, perdoa toda a nossa fraqueza, perdoa-nos todo o pecado, dá-nos a graça do teu perdão e faz, ó Pai Santo, que em ti, no teu Filho Jesus Cristo, vivamos vitoriosamente para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. O tema da mensagem dessa noite é compartilhando a nossa fé. Meus irmãos, as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós conhecemos como a grande comissão, ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O texto que é conhecido de todos nós, chamado a Grande Comissão, na verdade tem sido muitas vezes uma grande omissão na vida das nossas igrejas. Aqui nós somos encorajados e somos mandados a levar o Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas. Mas parece que alguma coisa que nos paralisa, que temos um certo temor, né, em proceder dessa forma. Apenas agimos assim muito ocasionalmente. E o apóstolo São Paulo, na igreja de Coríntios, uma igreja que não foi tão boa para o apóstolo, mas que ele se esforçou sobremaneira para que eles pudessem crescer e pudessem realmente entender e pudessem ser apaixonados nesse sentido de ganhar outras almas para Cristo. Então ele disse: eu fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os meios, salvar alguns. Ele estava aqui tendo algumas dificuldades com referência a alguns usos e costumes e também a convivência, problemas culturais e religiosos entre judeus e gentios. E ele procurou se adaptar àquelas situações para, se possível, não desagradar a quem quer que fosse, pelo contrário, mas para evitar os preconceitos e para que Cristo fosse realmente conhecido de todos. E nem todos consideravam o apóstolo São Paulo da forma que deveriam considerá-lo. E ele, aqui na sua defesa, ele diz assim: não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo. E ele apresenta nesse capítulo aqui, nessa sua defesa, duas coisas. Não vi o Senhor, que era dos requisitos necessários para o apostolado. Ele tinha tido uma visão, um encontro com Cristo, e preenchido dessa forma o requisito. E também a efetividade do seu trabalho. Ele diz: acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor.
Então, essa era a defesa que Paulo fazia na sua apresentação do seu apostolado, que o colocava nessa posição, o fato de ter visto ao Senhor e o fato de que aquelas mesmas pessoas ali, muitos deles eram fruto do seu trabalho e estavam recebendo a sua assistência. Então, ele proclama alguns direitos, mas ele não exige o cumprimento desses direitos dessa igreja. Ele diz, também, não temos nós o direito de comer e beber, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã. Alguns eram casados com alguns apóstolos, mas Paulo, que era solteiro, ou viúvo, não sabemos, ele, na verdade, não era tão pesado assim, porque não levava consigo uma mulher como alguns levavam, e seria justo que também elas recebessem o sustento. Ele disse, e também, somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. E Paulo deixou de receber salários de outras igrejas, e ele tinha a sua própria profissão, mas ele reconhece alguma coisa, quem vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não alimenta-se do seu rebanho, do leite do seu rebanho? E ele vai então colocando aqui aquilo que era próprio dos que trabalhavam no serviço religioso na antiguidade, dos sacerdotes que serviam. Na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. A casa de bois que Deus se preocupa, ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? E ele diz, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Não sabeis, vós os que prestam serviços sagrados, do próprio templo se alimentam, e quem serve do altar tira o seu sustento? Então Paulo faz essa defesa, mas ele diz, se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. De se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiado. E qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Então Paulo está colocando aqui algumas que seriam as suas prerrogativas, né? No caso dele, Barnabé, só nós que temos que trabalhar, né? Os outros são sustentados. Também o fato de que alguns se faziam acompanhar de uma esposa irmã, né? E, entretanto, ele não está fazendo isso para desafiar a igreja, ele está mostrando quais seriam realmente os seus direitos, mas ele se propõe a não criar nenhum obstáculo nesse sentido para a igreja de Corinto, e também dizendo que ele sendo livre de todos, se houve um homem que realmente era livre, ou foi livre, foi o apóstolo São Paulo. Livre por direito de nascimento, cidadão romano, na sua liberdade de ir e vir, das suas manifestações, livre porque era uma pessoa extremamente independente. Agora, encontrava dificuldades, principalmente nessa questão dessa convivência de judeus e gentios, que era um choque, ainda havia uma adaptação naquele começo, e ele disse que fez de tudo para com todos, para ver se ganhava alguns. Então, era um homem que não estava só fazendo exigências, colocando seus direitos, as suas prerrogativas, mas ele se coloca como um servo que quer agradar a Deus. E dessa forma, o seu propósito é, na verdade, para ser um cooperador. Diz, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Se há alguma coisa que desafia a nossa fé, é de sermos, como eu sempre digo, não consumidores da fé.
mas sermos cooperadores do Evangelho. O que eu posso fazer, o que você pode fazer para o progresso do Evangelho? Paulo fala aqui, um pouco no texto antecedente, do problema de comer carne, e ele fala que, no sentido que ele preferia não comer carne para não ofender a consciência fraca de algum. Havia a questão das carnes sacrificadas aos ídolos, né? Não é porque nós temos algum direito, porque nós temos alguma liberdade, porque nós nos sentimos mais fortes, que nós devemos usar dessa liberdade sem ter uma preocupação, não com a nossa consciência, mas com a consciência do nosso semelhante e do nosso próximo. Consciência que não tem sido respeitada por muitos cristãos, que estão avançando muito, né? Em alguns aspectos, inclusive pelos meios de comunicação, principalmente o Facebook. Paulo tinha um cuidado, um zelo muito grande com o Evangelho, e pensando realmente que não pudesse causar dificuldades para as pessoas, a fim de que eles pudessem aceitar o Evangelho. Então, ele tem, dizendo o seguinte, não que ele fosse uma pessoa fingida, mas ele disse, procedi com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Naquilo que não era necessário criar dificuldades, ele podia muito bem ceder. Ele não era realmente uma pessoa intransigente, né? Para os que vivem sob o regime da lei, muitas vezes sujeitou algumas cerimônias que ele bem entendia, como deixa explícito em outras partes da Bíblia, que aquilo eram sombras, que eram coisas de um cerimonialismo já banido. Mas ele, até alcançar realmente essas pessoas, ele se coloca numa posição realmente de humildade, de cuidado, de zelo para com o próximo. Então, às vezes nós pensamos mais só na nossa igreja, na nossa família, no nosso grupo, né? E não temos essa compreensão de que precisamos atingir mais as pessoas e como nos devemos portar em até algumas questões de usos e costumes que para nós não vai realmente acarretar prejuízo, mas devemos cuidar para que não crie dificuldades para outros. Para com os gentios, né? Ele é, na verdade, o apóstolo dos gentios. E ele diz, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Não é fácil viver assim, né? Porque a nossa natureza, ela é profundamente egoísta, né? E nós queremos exigir os nossos direitos, e Paulo tinha tantos direitos. Ele falou, mas eu sendo livre, não dependia financeiramente, trabalhava, recebeu de outras igrejas. De Corinto teve dificuldades. Filipenses, principalmente, foi muito pródiga para com o apóstolo, né? Tinha essa capacidade de movimentação, tinha seus direitos por nascimento, né, cidadão romano, que era algo muito ambicionado naqueles dias. Mas, apesar disso, ele procura viver uma vida para manter realmente essa situação e cooperar com o Evangelho, evitando dificuldades e atritos de várias razões e vários usos e costumes no seu tempo. Esse é um grande desafio para todos nós. Eu queria dizer o seguinte, quando ele diz, eu fiz de tudo para com todos os homens, ele está mostrando, e nós vamos falar dessa coragem para evangelizar, alguns requisitos. Sendo que o primeiro deles é compaixão. Essa é uma palavra importante. Ter compaixão para com a vida dos nossos semelhantes. Antes ele tinha sido, como nós sabemos, um fariseu orgulhoso. Ele nunca falaria essas palavras anteriormente. Ele disse, não, mas agora eu faço tudo para com todos os homens. Então, ele se julgava anteriormente uma pessoa ele era extremamente religioso, julgava acima dos demais, estrito nos cumprimentos dos seus deveres. Ele era um homem que tentou destruir a igreja no início, mas lá na estrada de Damasco ele tem essa mudança que todos nós conhecemos, uma mudança tão radical, que deveria acontecer na vida de todos, que ele chama uma nova criatura. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E nessa mudança nós percebemos que o coração do apóstolo São Paulo
Agora, é um coração extremamente compassivo, já não tem aquele ódio teológico, aquele espírito de hostilidade. Então, agora ele persuade as pessoas para que aceitem a Cristo. Ele ora pelas pessoas, insistem para que eles venham a Cristo. E ele se torna esse exemplo de compaixão, mas não o maior exemplo, porque o maior exemplo nós temos na pessoa de Cristo. Não há ninguém mais compassivo que Cristo. Não há ninguém mais misericordioso que Jesus. Nós temos que ler o Evangelho nessa ótica de vermos a bondade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa compaixão que é demonstrada até nos últimos momentos, na hora da sua morte, inclusive para com sua mãe, e dizendo àquelas pessoas que não chorassem por eles, não chorassem por ele, mas ele viveu essa vida de compaixão. E o apóstolo São Paulo, como identificado com Cristo, não sou eu mais que vive, é Cristo, ele agora é um homem compassivo. Tem muitos textos que falam da compaixão de Cristo, quando nós vemos o Evangelho. Os leprosos, Jesus se compadeceu deles. Mas a parábola do bom samaritano é uma parábola que mostra a grande compaixão. Quando aquele homem caído à beira da estrada, os religiosos passaram por ali e não se importaram. Mas alguém de que nada se esperava, um samaritano, foi aquele que prestou não somente os primeiros socorros, mas que pôs a mão no bolso, levou o homem para a hospedaria. E disse: se precisar de mais alguma coisa, eu pagarei quando voltar. Na verdade, Jesus é o bom samaritano, porque ele se importou conosco, porque todos nós, de uma forma ou outra, estávamos caídos à beira da estrada, e ele não se importava se aquele homem caído, se ele era judeu, se era... porque ele era um samaritano, não importava realmente a questão racial. Inclusive, na parábola, o bom samaritano se arrisca, porque era uma cidade infestada de ladrões, como hoje também o mundo cada vez mais está crescendo o número de ladrões. E é só nós ligarmos a televisão em todos os níveis. Esse mandamento, não furtarás, é um mandamento que está sendo reiteradamente quebrado, esse mandamento. E as pessoas estão achando que pode tirar vantagem de tudo, que estão buscando realmente meios de tirar vantagem. Ora, nós não somos contrários às pessoas serem bem remuneradas, mas que vivam com seus salários, que vivam realmente com seus próprios ganhos, mas não é isso que nós estamos vendo e que está estragando toda uma geração num país decadente como o nosso, um país tão belo, mas decadente em muitos sentidos. Mas o grande exemplo é de compaixão, e Paulo começou a sentir compaixão. E é uma coisa que Deus tem que despertar na nossa vida. Nós não podemos apenas nos contentarmos em ficarmos aqui e passarmos pelas pessoas, convivermos com os demais e não levarmos a ele o que há de melhor que existe, que é, na verdade, levá-los a um encontro com Cristo. Não importa se vão se converter ou não, nós temos que colocar a pessoa diante de Cristo, para que ela tome a sua decisão. Então, Paulo preenche esse requisito de compaixão, ao ponto não só de submeter a tudo que submeteu, inclusive naufrágio entre falsos irmãos, em perigos, mas até nas coisas que muitas vezes nos perturbam. Por que eu tenho que me submeter a certas coisas, sendo que eu sou uma pessoa livre, sendo que eu tenho os meus direitos? Fazemos isso, meus irmãos, e devemos fazer por amor. Não precisamos ser intransigentes em todas as coisas, quando elas não são realmente coisas cruciais. Paulo não estava de maneira nenhuma sem lei. Ele fala: eu vivi com aqueles que estão fora da lei, mas não que eu não tenha lei. Eu estou sob a lei de Cristo. E agora, com aqueles que ainda estavam aferrados, apegados àquele velho sistema, e que ainda talvez precisasse de tempo, Paulo, em alguns aspectos que não eram realmente cruciais, que não iam ofender a sua consciência, ele prefere se submeter para que pudesse ganhar alguns. Às vezes nós temos que suportar tantas coisas, e não suportamos.
às vezes damos uma resposta inoportuna, e ele diz então que ele tem realmente essa compaixão por todos, eu fiz de tudo para com todos. Agora ele diz também o seguinte: fiz-me tudo para com todos, e por todos os modos. Ele procurou maneiras de resolver essa convivência com esta finalidade. Então nós temos que buscar algumas estratégias, e eu penso que Paulo usou essa estratégia. Nós vamos ver nos seus relatos que acredito que são santificadas, no sentido de que são separadas para essa finalidade. Ele fez tudo e procurou fazer tudo, procurando alguns modos, algumas maneiras e todos os meios para atingir o seu propósito. Nós temos que orar para que Deus nos capacite a abordarmos as pessoas e comunicar o Evangelho. Nós precisamos não somente de compaixão, mas precisamos também nos utilizar da palavra. E a palavra, o que é a palavra? A palavra é a codificação da ideia. Muitos usam a palavra para esconder o que pensam, mas na verdade a palavra é a codificação da ideia. E nós temos que usar a palavra e usar no sentido que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se nós estamos cheios de Cristo, como Paulo estava realmente pleno de Cristo, era o seu grande tema, mas muitas vezes não podia chegar diretamente. Então ele aguardava e buscava as oportunidades para que fosse bem-sucedido na sua obra de evangelização. Eu creio que falta muito a igreja moderna, tem feito muitos encontros, tem se falado muito desse evangelismo, mas não tem feito tanto quanto poderia fazer na área do evangelismo pessoal. E nós encontramos muitos exemplos assim, E nós vemos que não basta também a estratégia. É preciso, isso nós não estamos abordando isso, porque isso já deve ser algo pressuposto, básico, que é preciso a ação do Espírito Santo. Deus disse: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto recebam o Espírito Santo, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Mas, então, quando a pessoa tem o Espírito Santo e compreende o amor de Cristo, ele tem compaixão e ele busca os meios. Há exemplos que são admiráveis, no caso, a mulher samaritana. Ela vai buscar água, e Jesus usa uma coisa natural para falar de uma verdade espiritual. Mulher, dá-me de beber. Aí já começa: mas como? Você é um judeu, sou uma samaritana. Havia problemas de entendimentos religiosos diferentes. Ela entendia com o samaritano que deveria adorar lá em Gerizim. E Jesus então falou àquela mulher da água da vida. E na verdade, nessa ação, ninguém vem a Deus se não for tocado. Ninguém vem a Deus se não tiver sede. E essa sede é o próprio Deus que desperta na pessoa. Aquela mulher tinha sede, embora buscasse em outros meios, em relacionamentos, em pessoas, preencher talvez aquele vazio da sua alma. Jesus foi direto ao problema, à angústia daquela mulher, mandando-a chamar o marido. Mas a verdade é que Jesus a evangelizou de maneira pessoal, e o passado daquela mulher teve que ser abandonado. Quando a pessoa aceita Cristo, ele tem que abandonar o seu passado. Não pode continuar na vida que vinha levando. E a própria mulher se transforma também numa uma evangelista. Ela vai dizer aos seus concidadãos que tinha encontrado alguém que falou a ela da forma que falou, porque preencheu a sede. Ela esqueceu até o cântaro, deixou o cântaro e foi contar a respeito desse encontro que ele teve. Um encontro com Cristo deve ser assim, um evangelismo pessoal. Outro caso notável é o caso de Filipe, que o Espírito Santo também está dirigindo para um local apropriado, para um texto apropriado, para uma pessoa apropriada. E Filipe, ele usa a palavra. Ele diz assim: você entende o que lês? Essa é uma pergunta importante.
Nós temos no Brasil hoje um fato em área de educação assim, que tem muita gente que sabe ler, mas não entende, né? Leu, mas não entendeu. Esse é um problema triste da nossa educação. Mas aí precisa, além de entender, ele era um homem letrado, precisa da ação do Espírito. E esse homem acabou entendendo o texto. E quando uma pessoa entende, ela tem que ser batizada, porque Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Às vezes nós temos dificuldade de falar para as pessoas: olha, é importante o batismo, né? A pessoa: será que eu devo ser batizado? Essa é uma oração que ninguém devia fazer, porque esse é um mandamento, a pessoa tem que obedecer. Então, creu, deve falar assim: o que me impede de ser batizado? E Filipe falou: nada, se você crê de todo o coração, né? Então, foi batizado naquele... Hoje nós tomamos um cuidado, fazer uma classe de catecúmenos, muito cuidado, porque achamos que a pessoa vai ter que demorar muito para aprender, né? Para ver se vai firmar primeiro, e às vezes pode levar todo esse tempo e a pessoa acaba não firmando, né? Porque se não tiver a ação do Espírito Santo, embora o cuidado seja necessário. Então, nós temos que alcançar as pessoas e buscar meios. Aqui nós estamos vendo Jesus falando da água, Filipe falando se entende o que lê. Hoje nós temos literatura. Eu estou realmente contente com alguns irmãos que têm despertado para isso, porque a pessoa: para onde é a sua igreja? Ele não sabe explicar o endereço, tem um cartão, né? Tem um folheto, e nós estamos vendo aí que as pessoas distribuíram o Evangelho de São João, que é o evangelho mais apropriado para a evangelização. Ali estão os horários, né? Está realmente o endereço dos trabalhos que nós realizamos. Também temos o meio de comunicação que nós deveríamos divulgar, compartilhar, né? Porque é necessário que as pessoas vejam o que é feito num culto, a simplicidade, né? O que se faz, o cântico dos hinos, a celebração da Santa Ceia, a proclamação da palavra, as orações, né? Essa comunhão que deve existir. E não porque queremos ostentar, mas é preciso que nós nos coloquemos também como uma opção diante de algumas coisas que nos escandalizam. Eu vou ter que dizer isso. Eu passei em frente a uma comunidade, estava escrito: sob nova direção, né? É como se vende, às vezes, um negócio, né? E então, nós não queremos nos colocar como um paradigma, mas devemos propagar uma maneira reverente de adorar a Deus, né? E também cuidar para que esses meios de comunicação não passem uma ideia, né, que venha, ao invés de promover o Evangelho. Paulo diz assim: eu faço tudo por causa do Evangelho, tudo. Eu quero ser um cooperador do Evangelho. Mas, irmãos, será que nós temos feito alguma coisa para sermos cooperador ou sermos consumidores? Não ajudamos em nada. E uma das coisas que, além de não cooperar, atrapalha, é quando nós não damos o nosso bom testemunho, para que as pessoas vejam realmente a mão de Deus na nossa vida, a transformação, a mão de Deus na vida das famílias, da igreja, não é? Então, Paulo diz: eu faço tudo para alcançar os homens e faço por todos os meios. E quais eram esses meios que Paulo usava? Não é? Então, ele diz: para poder salvar alguns. A gente trabalha muito e, às vezes, quando alguém vai, né, a gente fica triste, ou por uma questão de um óbito. A Bíblia diz: bem-aventurados que morrem do Senhor. Para aquela pessoa é o dia mais glorioso, porque é o dia que ela vai encontrar com Cristo, mas fica um vazio na igreja. Quando alguém se muda, né, é tão difícil trazer alguém, e tem pessoas que não têm cuidado, tem pessoas que parece que querem empurrá-los para fora, né? Não tem um sorriso no rosto, não trata bem, levantam questões pequenas, coisas que são supérfluas, desnecessárias, porque houve um problema de afinação, porque aconteceu isso, e não vai realmente aquilo que interessa. O grande propósito de Paulo era levar as pessoas a Cristo, e ele tinha compaixão, né? Ele não queria algo para si apenas, ele queria que as pessoas, seus parentes, seus patrícios, e a todos os homens, independente de ser judeu, de ser gentil, ele foi chamado para os gentios, mas nem por isso deixou de ter cuidado com os judeus, não deixou de ter cuidado para com os fracos, porque tem pessoa que é um pouco melindrosa, né? E se a gente chega com tudo, já cria uma dificuldade. É preciso esperar um pouco e trabalhar para que haja amadurecimento, né? Um crê que pode comer de tudo, outro come hortaliça,
e todas as coisas assim que sempre aconteceram e sempre acontecem. Ele esperava resultados desse seu trabalho para salvar alguns. Então eu falo, se alguém passa ou se alguém deixa a igreja por um motivo ou outro, né? Mas quando entra alguém, nós ficamos felizes. A Bíblia diz que quando alguém se converte, né? Há alegria nos céus e há alegria na terra também. A igreja tem que ser uma igreja acolhedora, uma igreja que ama, né? Nós vamos fazer jus ao nome dessa igreja, Igreja Filadélfia, né? Que é o amor de irmãos, né? E amar verdadeiramente, em oração, em cuidado de uns para com os outros. E Paulo cria nesse resultado. Ele entendia que é Deus quem chama, não há ninguém que fale mais sobre eleição ou predestinação, como queira alguém, mas ele sente a sua responsabilidade e o seu cuidado, porque não são coisas excludentes, né? Nós não sabemos às vezes harmonizá-las, mas são necessárias, é Deus quem chama, mas é necessário que nós façamos a nossa parte, né? Deus trata com os fins, mas também com os meios, e ele não perde tempo. Se está diante de autoridades, como no caso do governador, do rei Agripa, de Festo, ele está testemunhando essas pessoas nobres. Se está encarcerado, ele está falando com seus companheiros de prisão, está cantando, está orando. E em todas as situações, se não tem liberdade de locomoção, ele está escrevendo. Mas nós estamos dormindo, meus irmãos, né? Achamos que talvez tenhamos feito muito, que já participamos muito, quem sabe deixa para os mais novos, né? Para aquele grupo que sempre levou a igreja, que está presente em tudo. E não, todos nós somos chamados, e somos chamados a sermos pessoas compassivas. Não é porque nós queremos impor a nossa crença. Também ser compassivo, 40 anos de ministério, estava lembrando algumas coisas aqui, a hora que estava lendo esse texto. Tem gente que só gosta de falar daquilo que ele gosta de falar, ele não quer falar sobre outro assunto, né? Mas a pessoa que é egoísta, ele nunca vai ser, quem sabe, um bom professor e nem um amigo. Vai ser uma pessoa que ele não quer ouvir, né? Ele só quer que as pessoas concordem com ele. Nós podemos até discordar, mas é preciso ouvir, né? Expor. E nesse tempo, os pastores são vividos um pouco mais que eu, né? Com quem eu tenho a honra de conviver. Acho um privilégio muito grande tê-los aqui. Fico pensando, quando estava na Boa Vista Jacaré, tive que aprender a falar algumas coisas da roça lá com eles, né? No litoral era uma linguagem diferente, né? No Paraguai era diferente. Eu gosto muito de futebol, naquele tempo era jovem, eu jogava futebol e com alegria, para também aproximar dos meninos lá do Paraguai. O vôlei não era tão amante não, mas eu tinha que jogar o vôlei porque as mulheres queriam jogar também, né? Então, depois fazíamos o culto lá à tarde, depois tinha aquele jogo de vôlei, e eles participavam e era uma alegria. Mas a gente vai se adaptando, né? E nós não precisamos fazer tudo, fazer só o que nós gostamos, nós devemos fazer aquilo que é importante. Às vezes a pessoa tem alguns assuntos, você vai lá e ouve, né? Você conversa, vai chegar um momento que ela vai te dar uma oportunidade também, e daí você vai introduzir o assunto principal. Às vezes não vai ser na primeira visita, na segunda, mas chega um momento que o Espírito Santo vai abrir a porta, e você vai dar a melhor notícia de todos, vai falar do assunto mais relevante. Por que nós haveríamos só de falar desses assuntos que estão entediando a nossa alma, né? De política, de violência, de corrupção, não de política, da corrupção. A política pode ser uma arte nobre, né? Mas a corrupção, da violência, ou excessivamente de alguns assuntos, e não vamos, como o apóstolo Paulo, ter compaixão pelas almas. É isso que fez dele um grande missionário. E procurar nos portarmos de uma maneira que não nos tornemos pessoas desagradáveis, inconvenientes. É judeu, então ele tem as dificuldades, eu não estou nesse sentido, mas eu vou ceder naquilo que precisa. Ele é mais fraco, ele é um gentio, né? E por todos os modos para salvar alguns. A gente fala, bom, mas é difícil quando vem um, né? Há uma ilustração simples, mas eu achei interessante, de alguém caminhando à beira-mar e pegando as estrelas do mar
e jogando de volta a água. E alguém vendo aquela pessoa naquele trabalho extenuante, naquele sol, chegou atrás dele, bateu nos ombros, falou: mas o que você está fazendo? Ele falou: estou tentando vou jogar o máximo de estrelas do mar para a volta. Ele falou: mas isso é um trabalho que não vai resultar, isso não significa nada. Daí ele pegou uma estrela e jogou para pelo menos essa eu espero que se salve, né? Nós não vamos salvar a muitos, talvez. Eu fico pensando no meu ministério, quantas pessoas Deus teria, Deus quem chama, né, usado da instrumentalidade do nosso trabalho frágil, porque depois de fazermos tudo não somos ninguém, mas alguém que nem se importou com isso. Muito gostoso nós vimos a igreja, um banco confortável, ar-condicionado, uma boa música, ótimo, nós não temos nada contra isso. Mas John Wesley, um dia, ele disse: a minha paróquia é o mundo. Ele pregava também nas igrejas, né? Lá em Washington, na igreja metropolitana, lá onde ele estava, tinha uma Bíblia lá escrito: viva cada dia. Ele aproveitava cada dia, mas ele sentiu que precisava pregar também às pessoas de fora. Então, nós temos que, os recursos que nós hoje são parcos ainda em termos de comunidade, mas nós temos que procurar fazermos isso pessoalmente. Isso só vai ser feito quando Deus agir em nós de uma forma tão intensa, que nós tivermos compaixão pelas pessoas. Quando nós procurarmos os meios, buscar uma oportunidade, como Jesus foi lá e viu: essa mulher está tirando água, dá-me de beber. Aquela carruagem está passando, você entende o que está lendo? Falando sobre as parábolas que era o cotidiano, a vida prática, o Evangelho nesse sentido. E o apóstolo Paulo, então, procura todos os meios para ver se salva alguns. E o sumário realmente disso, que eu diria, é esse: que nós devemos fazer de tudo para com todos, para ver se de algum modo salvamos algum. O tempo não comporta, mas é interessante o final desse capítulo aqui, né? Que ele fala aqui sobre a questão do atleta, que todos correm para ganhar, mas um só que leva o prêmio. Ele diz: vocês corram como se fosse ganhar, né? Era um assunto bem conhecido dos coríntios, sobre os combatentes, os corredores. E ele diz assim: mas eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregados a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Eu li isso e falei: puxa vida, se o apóstolo São Paulo, ele fala: eu tenho que ter um temor, né, nesse sentido. Eu que estou fazendo isso, que estou pregando a muitos, eu não quero ser desqualificado e eu procuro essa vida de disciplina. Se o apóstolo Paulo fez isso, quanto mais nós, né, devemos também ter esse cuidado e não ficarmos apenas acomodados, mas pedir que Deus os transforme, que Deus coloque uma nova visão na nossa mente, na vida da igreja, né? De evangelização pessoal, de cuidado para com os de fora. Tem gente que não se importa nada com os de fora, né? E às vezes trata com rispidez, de maneira inoportuna. Isso é da maior importância, meus irmãos, que nós façamos isso. E pode dizer: eu faço tudo. Eu faço tudo o que for preciso, por amor do Evangelho. Não era fingido, não, agir aqui de um jeito, lá de outro, não. Tem coisas que nós não precisamos exigir. Ele poderia exigir muitos direitos. Eu poderia levar uma irmã comigo, como outros fazem, Cefas, né? Eu poderia receber, porque ele diz que isso é muito bíblico, é muito claro. Outras igrejas cooperaram com ele. Ele falou: mas se eu faço isso, é um dever. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas se eu faço de boa vontade, e ele fazia de boa vontade, isso é o galardão. Porque não há nada mais precioso do que nós, a Bíblia diz que quem ganha a alma é sábio, levar uma pessoa a Jesus Cristo. Não há nada mais importante na nossa vida. Possamos qualquer título, qualquer coisa, mas salvar almas, e o apóstolo Paulo tinha essa preocupação, por isso se portava da maneira como se portou, se esforçou, e foi um homem que era duro anteriormente, agora é um homem compassivo, é um homem que está procurando as oportunidades para evangelizar, e é um homem que fala, pelo menos para salvar pelo menos alguns, e essa deve ser também o nosso propósito. Que Deus nos abençoe. Cantemos o hino de número 400.
Encerrando o culto dessa noite, lembrando os aniversariantes dessa semana, que são o Marcos Casutagato, o Henrique Tordim Vila, Heloísa Aquino, Dona Marta Militão da Silva, Norberto Mateus e o Marcos Vinícius Inácio da Silva. Se alguém não tem o boletim, ele se encontra no nosso site, o último boletim de dezembro, do dia 27, com os aniversariantes de janeiro. Oremos. Ó Deus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que temos, ó Pai, de ouvir um pouco mais da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor nos use, ó Pai, como instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai, para trazer essa boa notícia que é o Evangelho, ó Pai, para sermos cooperadores com o Evangelho, ó Pai. Nos dê as oportunidades, ó Pai, e desperte em nós, ó Pai, o ânimo para que estejamos dispostos também, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a ouvir, ensina-nos a nos adaptar aos meios, ó Pai, nos quais frequentamos e vivemos, Senhor. Abençoe a Tua igreja, ó Pai, abençoe todos aqueles que se estão acompanhando, ó Pai, o culto distante, ó Deus, que o Senhor esteja com eles, ó Pai. Nós rogamos a Tua bênção, a Tua proteção, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, sobre todo o povo que ama a Deus, hoje e sempre. Amém.